Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Meu Pai, meu Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor possa tirar de mim tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça, Pai, e que seja feita hoje somente a Tua vontade, Pai, que o Senhor possa pôr as Tuas palavras na minha boca, Pai, para que ela possa chegar aos nossos irmãos da forma que o Senhor deseja, para que a Sua mensagem seja transmitida da forma que o Senhor deseja, Pai, para que simplesmente prevaleça mais uma vez a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos à palavra. Santo é Teu nome, Pai. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, versículo 7. Amém? Amém. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, santo é Teu nome, Senhor. Até aqui, irmãos. Irmãos, este capítulo 12 foi a segunda carta escrita por Paulo à igreja de Coríntios. Se vocês se aprofundarem, vocês saberão que muitas coisas aconteceram nesse versículo, neste capítulo. Vocês saberão a preocupação que Paulo tinha com o rumo que estava se tomando a igreja. Mas vocês também saberão de algo que Paulo não havia revelado. Aqui, no começo do capítulo 12, Paulo se refere a ele, mas como uma terceira pessoa, algo que havia acontecido 14 anos atrás, quando Paulo havia sido arrebatado ao terceiro céu. Mas Paulo frisa, e ele se trata como uma terceira pessoa, não se refere como a ele. Mas se vocês forem se aprofundar mais na Bíblia, vocês terão a confirmação. Mas Paulo frisa que não sabe se foi em corpo ou em espírito. E Paulo frisa que também não deveria ser dito o que ele ouviu, o que ele presenciou. Hoje estamos começando uma campanha que é a minha graça te basta. E o porquê a minha graça te basta? Diz assim o Senhor. Meditem na frase. Irmãos, há um grande aprendizado dentro deste capítulo 12. Paulo vai aos céus. Paulo tem as revelações diretamente de Deus. Paulo
ouve diretamente de Deus. E no capítulo 12, se você for estudar este capítulo inteiro, você vai ver que é até questionado o apostolado de Paulo, onde Paulo vai frisar mais para frente que nada deixei a desejar a estes apóstolos. Se você for estudar nas Escrituras, vocês vão ver que este momento está acontecendo em média há 42 a 44 anos após a ressurreição de Cristo. E quando ele se refere a estes apóstolos, ele está dizendo sobre aqueles que andaram junto com Cristo, porque Paulo veio um pouco depois na história. E o mais impressionante de tudo, que se a gente fosse aprofundar na história de Paulo, Paulo conhece os dois lados da moeda. Paulo, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia aqueles que pregavam a palavra do Senhor. Ele perseguia aqueles que ouviam a palavra do Senhor. Mas como diz, né? Deus transforma, Deus toca, Deus molda, Deus refaz. Deus tem o poder de transformar a vida de qualquer um. E assim o Senhor fez na vida de Paulo. Quem perseguia os cristãos se tornou um pregador do Evangelho. Quem perseguia os que faziam o ID passou a pregar a palavra do Senhor. Aquele que perseguia os que faziam a obra do Senhor passou a fazer a obra do Senhor. E Paulo teve a honra de ser evangelizado pelo Senhor. Paulo teve a honra de ter um encontro com o Senhor. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor perguntou: Saulo, por que me persegues? E olha como que é a história. Paulo perseguia e passou a ser perseguido. Inverteu os papéis. A presença do Senhor na vida de Paulo fez Paulo inverter o papel. Fez Paulo ser perseguido ao invés de perseguir. Fez Paulo pregar a palavra do Senhor. E aqui em Coríntios, o porquê a segunda carta de Paulo? Porque Coríntios foi uma igreja levantada por Paulo. Paulo teve por ali. Esta é uma época que é um pouco antes de Paulo começar a viajar ao mundo, começar as missões que Paulo iria começar. Então Coríntios ocupa um lugar especial no coração de Paulo. E Paulo vinha se preocupando com o destino que estava tomando a igreja. Porque Paulo queria entregar Coríntios na mão do Senhor, purificado, como as virgens. E Paulo se preocupava com o rumo que estava tomando a igreja. De certa forma, parecia que os irmãos de Coríntios haviam se esquecido do que Paulo havia ensinado, do que Paulo havia pregado a Coríntios. Só que
Se você for analisar no capítulo inteiro, Paulo se preocupa com o que poderia acontecer. Porque Paulo queria entregar a igreja em espírito, mas ainda havia em alguns membros da igreja a carne. E vocês sabem, irmãos, que o espírito ele tem que matar a carne, porque a carne é onde está o pecado. Irmãos, se vocês forem analisar a história, vocês voltarem ao começo de tudo, vocês vão ver que Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem à perfeição, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando houve aquele fato que mudou tudo, que o homem parou, o homem foi tirado do jardim do Éden, ali começou o pecado. E o porquê eu estou entrando nesta parte do pecado? Porque o pecado, irmãos, é o que traz a fraqueza. O pecado é o que mata o espírito. E o pecado é o que faz prevalecer a carne. Por que estamos entrando neste assunto? Porque neste versículo se fala sobre o espinho na carne. O porquê que foi deixado o espinho na carne de Paulo? Para que Paulo não se exaltasse. E se exaltasse no quê? Nas revelações, irmãos, que foi dada a Paulo, que ficaram guardadas por 14 anos. Porque você vê o que ele se refere, ele não fala que é ele. E o porquê que ele não fala que é ele? Porque ele não quer se engrandecer. Ele não quer se engrandecer. Então ele se refere como uma terceira pessoa. Conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas irmãos, mas a Bíblia fala aqui também que por 3 vezes Paulo orou e pediu a Deus que afastasse dele. Aí faço uma pergunta para vocês, irmãos: o que seria o espinho que tanto incomodava Paulo? Porque Paulo era um homem que não reclamava. Paulo, até o dia da sua morte, Paulo sofreu. Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu agressões, Paulo sofreu açoite, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu no deserto, Paulo sofreu frio, Paulo sofreu coisas, irmãos, que talvez se fosse nós, acho que no terceiro sofrimento ali, olha, se a gente chegasse, a gente estaria implorando ao Senhor para que afastasse, para que tirasse a gente daquele sofrimento. Mas Paulo fez o quê? Paulo orou. Paulo está dando a direção para cada um de nós. Que quando nós sofremos, irmãos, nós temos que buscar em oração. Aleluia! Nós temos que buscar e clamar ao Senhor. E o porquê clamar ao Senhor? Porque Ele é nosso Pai, Ele transforma, Ele cura, Ele salva. Ele tem o poder de fazer da nossa vida aquilo que Ele quiser. Mas veja bem, todos nós sabemos quem era Paulo. Paulo não foi escolhido por um acaso, irmãos. Paulo não foi escolhido por um acaso. Quando o Senhor teve aquele encontro
encontro com Paulo, simplesmente o Senhor queria demonstrar a grandeza do seu poder, do seu poder de transformar. Irmãos, aí vem a pergunta: se Deus transformou aquele que perseguia em perseguido, o que Deus não pode fazer na minha vida e na sua? Imagina o que Deus pode fazer na minha vida e na sua. É o contraste, irmãos. É o oposto. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Em apenas 3 versículos, irmãos, tem um grande aprendizado. Paulo, se vocês forem ler um pouco mais para frente, ele frisa: não deixei nada a desejar aqueles apóstolos. Por que ele fala que não deixei nada a desejar? Porque mesmo Paulo não tendo andado junto com Jesus, Paulo fazia as mesmas coisas que todos os discípulos do Senhor faziam. Ele realizava as mesmas maravilhas que os apóstolos que andavam ao lado do Senhor fez. Mas o porquê que Paulo fazia? Por causa, irmão, que Paulo se entregou a Cristo. Paulo, irmão, pregou o amor, o verdadeiro amor que fez Cristo ir para a cruz por cada um de nós. Era isso que Paulo pregava, o verdadeiro amor. Agora você imagina você ouvir e conhecer o amor através da boca do homem que perseguia. Vocês estão conseguindo entender a importância de Paulo? Aí vocês vão conseguir entender o porquê da preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios. Como ele mesmo disse: não deixei nada a desejar. Só que também tem um porém, irmãos. Paulo orou, Paulo clamou, e Deus respondeu. E de que forma que Deus respondeu? A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho. O espinho continuou. E se você for procurar na Bíblia o que é o espinho, ela não vai falar especificamente, mas cada um de vocês pode tentar entender o que é o espinho. O espinho pode ser uma enfermidade, o espinho pode ser uma preocupação, o espinho pode ser o agir do inimigo na vida de Paulo, porque Jesus foi tentado, por que não Paulo seria também? O espinho pode ser uma luta espiritual, porque Paulo era um homem, como eu, como vocês, como cada um de nós. Paulo era igual nós. Paulo tinha os problemas que cada um de nós temos. Então cada um de vocês, se for procurar dentro do coração de vocês, vocês encontrarão um espinho na vida de vocês. E está aqui a resolução disso tudo. Cada um de vocês pode orar para que Deus tire o espinho da vida de vocês. Mas também tem que ter a consciência que Deus pode responder que a graça dele é o suficiente na vida de cada um de nós. E o porquê que Deus respondeu isso tudo aí para Paulo?
a minha graça te basta? Glória a Deus. Glória. Esta é a pergunta. Agora veja bem, irmãos, para quem que Deus respondeu, a minha graça te basta? Para Paulo. Paulo que foi o exemplo. Paulo que foi a transformação. Paulo representa o poder de transformação de Cristo na vida de uma pessoa. Aleluia. Irmãos, imaginem vocês, nós não perseguimos a igreja. Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia a igreja. E Paulo virou a igreja. Vocês conseguem entender a tamanha transformação que é quando alguém aceita Cristo? Aleluia. De coração? Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa passagem. Eu me sinto muito honrado de Deus ter permitido que eu estivesse trazendo esta campanha. Eu sei o tamanho e poder que tem esta frase. A minha graça te basta. Aleluia. Eu vou deixar hoje aqui um testemunho para vocês. Eu era recém-batizado. Meu filho de 16 anos estava sentado no portão da minha casa com a sua esposa. Veio um vizinho meu que morava na metade do quarteirão, louco, drogado, rodando um pedaço de pau no meio da rua. Parou diante do meu filho e deu uma paulada no meu filho. Não era inimigo do meu filho, não tinha inimizade do meu filho, muito pelo contrário, conhecia o meu filho. Os filhos dele frequentavam a minha casa, meus filhos frequentavam a casa dele, de graça. Eu vi o tumulto da minha família sair lá para fora. Fui ver o que estava acontecendo. Meus filhos passaram para me cantar sobre o que havia ocorrido. O que eu fiz, irmãos? Falei para o rapaz, vai para sua casa, amanhã a gente conversa, amanhã é outro dia. Falei mais de 30 vezes. Levei ele até a casa dele. Coloquei ele para dentro da casa dele e falei, fica em paz. Amanhã a gente conversa. Fiz o que um cristão deveria ter feito. Até que ele pulou o muro e partiu para cima do meu outro filho de 13 anos de idade. Irmãos, eu também sou falho. Eu sou pecador. É vergonha o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Eu agredi este homem. Não permiti que ele agredisse um outro filho meu. Bati nele. Bati. Está certo? Não, não está certo. Mas tudo na vida da gente tem um porquê. Passei para o pastor da igreja. Fiquei 34 dias de banco. Aquilo doía no meu coração. E enquanto eu agredia ele, sabe o que ele falava para mim? Olha o poder do inimigo na vida de um cristão. Ele sorria para mim e falava, olha o que você está fazendo, você acabou de descer as águas. E sorria para mim. Paguei pelo meu erro com 34 dias de banco. Doía no meu coração de vontade de louvar o Senhor e eu não poder pisar no solo sagrado. E está certo. Todos os erros têm uma atitude, todo pecado tem uma atitude. E eu não pude louvar o Senhor, não pude pisar no altar, porque eu estava pagando pelo meu erro. Tem que ser exemplo no cristão. Só que nada acontece por um acaso. Um dia, revoltado por estar de banco, eu sentei na frente da prefeitura, peguei a Bíblia e falei assim, Senhor, eu quero uma resposta
resposta do Senhor. E quero que o Senhor converse comigo aqui, na sua Escritura. Orei, rasguei o meu coração para o Senhor, clamei ao Senhor e abri a Bíblia. Veio 2 Coríntios 12, versículo 9, onde está escrito: a minha graça te basta. E o porquê que eu orei? Porque eu falei: Pai, eu não vou na sua casa hoje, eu não vou assistir o culto hoje, porque está doendo no meu coração não poder louvar o Senhor, não poder pregar a palavra do Senhor, mas reconheço que eu tenho que pagar pelo meu erro, reconheço que mereço estar no banco devido à minha atitude, mas o Senhor sabe que eu não queria agredir aquele homem. O Senhor sabe que eu tentei evitar a agressão daquele homem. O Senhor sabe que eu levei ele à casa dele e só perdi a paciência quando ele partiu para cima do meu outro filho, que também tinha feito mal de mim para ele. Meu Deus. Mas se eu tenho a graça do Senhor, eu agradeço pelo Senhor entender, porque hoje eu não vou à tua casa. E li um pouco mais para baixo, eu estava com outra Bíblia que falava assim: no meio da tua fraqueza tu conhecerás a grandeza do poder de Deus. Aí vem o agir de Deus na vida de um cristão. Minha esposa chegou e falou: vamos embora? Vamos para o culto? Eu falei: não vou para o culto hoje. Já conversei com o Senhor, está tudo certo. E Deus respondeu para mim que eu tenho a graça dele. E se eu tenho a graça dele, isto é o suficiente. Irmãos, o melhor de tudo ainda estava por vir. Aleluia! Peguei na mão da minha esposa, dei por 2 quarteirões, onde uma voz falou assim: vai na igreja hoje, porque eu quero falar com você. Eu olhei para o céu, falei: o quê? Vai na igreja hoje, porque eu quero falar com você. Irmãos, o que era uma tragédia na minha vida fez com que eu pudesse ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor no meu ouvido pela primeira vez. Minha esposa olhou para mim assim, né? Eu até entendo, né? Parece loucura. Ela falou: o quê? Eu falei: Deus mandou eu ir na igreja hoje, que Ele quer falar comigo. Homem, mas você falou que não vai na igreja? Eu falei que não vou na igreja, mas o Senhor mandou eu ir na igreja hoje, que Ele quer falar comigo. O que você vai fazer, homem? Falei: chama o Uber que nós vamos para a igreja. Fui para a igreja, irmãos. Sentei na primeira fila, 1 metro de beiço emburrado, porque eu não queria ir, mas eu tenho que ser obediente, porque servo do Senhor é obediente. Há de prevalecer sempre a vontade do Senhor e não a nossa. Irmãos, eu posso falar porque eu não vou ser internado, porque pastor João Carlos estava presente, presbítero Rogério estava presente, diaconisa Luciana estava presente, missionária Andresa estava presente, e o pregador daquela noite era pastor Alex Campos. Não falei para ninguém, a não ser para minha esposa. Não dei um glória a Deus, não dei um aleluia. Mas no meio da pregação o pastor desceu, chegou na minha frente, pediu que eu levantasse, colocou a mão no meu peito e falou assim: a minha graça te basta, e no meio da tua fraqueza tu conhecerás a grandeza do poder de Deus. Aleluia. Minha esposa começou a chorar, meus olhos enchem de lágrimas, porque Deus ouviu a minha oração. Aleluia! Deus olhou para mim, um simples pecador recém-batizado. Deus falou comigo. E minha esposa olhou para mim depois assim, sabe?
com aquela certeza de que a voz que eu ouvi lá no centro da cidade era a voz de Deus. Irmãos, o que Deus quer falar para vocês? Converse com o Pai. Busque, porque Ele responde. Glória a Deus. Quando um cristão clama pelo seu nome, Ele responde. Ele pode até não tirar o espinho da tua carne, igual Ele fez com Paulo, mas Ele vai derramar sobre a tua vida a tua graça. E a graça do Senhor é mais do que suficiente. A graça do Senhor é o que permite com que a gente acorde todos os dias. Aleluia. E no meio da nossa fraqueza, irmão, o Senhor se revela presente na nossa vida. Olha o que eu passei. Eu não queria ir na casa do Pai. Eu vinha de uma agressão contra a minha vontade, mas o gesto e a atitude, ela foi minha. Vocês acham que Deus disse que eu estava certo? Não, não estava certo. Porque Deus, Ele não concorda e não é conivente com o pecado de cada um. Mas Deus perdoa. Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele só pede que se arrependa, que busque, que entregue sua vida nas mãos do Senhor, igual Paulo entregou a sua vida nas mãos do Senhor, igual Paulo queria que a igreja de Coríntios fizesse, se entregasse em espírito, que matasse a carne e vivesse em espírito. Porque quando a gente clama ao Senhor, Ele nos atende, irmãos. Ele nos atende. Parem para analisar. Eu precisei pecar. Eu precisei agredir uma pessoa contra a minha vontade. Precisou o maligno usar uma pessoa para poder sorrir na minha cara e falar: olha o que você está fazendo. Você acabou de descer as águas. Para esfregar o pecado na minha cara. Para que eu não quisesse ir à igreja. Para que eu me sentisse fraco, pequeno. Para que eu parasse no centro da cidade e abrisse a Bíblia, para ter a honra de ouvir Deus falar no meu ouvido. E olha a fidelidade do Senhor com quem é obediente. E se eu chegasse na igreja e Deus não falasse comigo? Talvez minha esposa olhasse para mim e falasse assim: homem, você é louco, hein? Está até ouvindo vozes. Mas olha a fidelidade do Senhor. Eu falei para minha esposa: Deus mandou eu ir. Deus mandou. E usou o teu servo, o pastor Alex Campos, para confirmar o que está aqui, ó. E eu não falei para ele, não falei para ninguém, mas o Senhor que falou no meu ouvido, que deu aquela palavra para mim, é que usou o teu servo para poder confirmar. E falo mais, irmãos, depois de ter falado isso, foi entregue a revelação. E quer que eu fale a verdade para vocês? Foi dito assim: eu estou contigo. Eu estou vendo o teu sofrimento. Eu estou ouvindo o teu clamor. E no meio da tua fraqueza, eu vou te levantar. Eu vou te acompanhar. Eu vou te honrar. Irmãos, olha aonde eu estou. O porquê que eu não queria ir à igreja? Porque estava doendo no meu coração não poder subir no altar
não poder louvar, não poder pregar a palavra do Senhor. Hoje eu sou o preleitor da noite, hoje eu estou iniciando uma campanha, hoje eu estou fazendo a obra do Senhor, hoje eu estou praticando a missão que Jesus deixou para cada um de nós, para mim e para vocês. Hoje eu estou fazendo o ID, hoje eu estou levando o Evangelho, da mesma forma que Paulo fez, da mesma forma que o pastor faz, da mesma forma que os obreiros das igrejas fazem. E eu não queria ir. Glória a Jesus. Qual que é a mensagem, irmãos? A mensagem, irmãos, é o seguinte: quando você estiver fraco, não tiver forças para caminhar, não tiver força para continuar, marche. Porque você vai ter a certeza que é o Senhor que está te carregando. Você vai ter a certeza que é o Senhor que está te guiando. Que é o Senhor que está permitindo com que você não pare no meio do caminho. Porque do outro lado do deserto vai estar a sua vitória. Porque Deus não é o homem para te abandonar no meio da sua caminhada. O homem te abandona, mas Deus não. Deus não chamou você aqui para você ficar no meio do caminho. Deus não te trouxe aqui para que você pare por aqui. Deus te trouxe aqui para poder te levar ao reino dos céus. Aleluia. Para poder te levar à salvação. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano na tua vida. É, Deus. E Ele não começa nada que Ele não vá terminar. Só que isso depende de cada um de vocês. Depende de você se entregar. Depende de você clamar. Depende de você buscar. Meu Deus. Depende simplesmente de você abrir o teu coração para o Senhor. E o segredo é: mate a tua carne e viva em espírito. Aleluia. Faça com que o pecado saia da tua vida. Faça com que Deus seja cada vez mais presente na tua vida. É, meu Deus. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui não é de mim, é do Senhor. Porque o que eu estou fazendo aqui é a vontade do Senhor. Porque a honra e a glória do que está acontecendo aqui é do Senhor. Porque o dia que foi me revelado em cima desta palavra, do dia que eu fui à igreja e o Senhor falou comigo, foi para a honra e para a glória do Senhor. Eu apenas fui abençoado em ouvir a palavra do Senhor. Fui abençoado em ser obediente e ir à igreja, ouvir o que Deus queria falar comigo. E da mesma forma que Deus queria falar comigo, falou comigo. Aleluia. Ele fala com cada um de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito estava na carne de Paulo para que Paulo não se exaltasse. Da mesma forma que tem lutas na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente não se exalte. Muitas das vezes, quando nós conquistamos as nossas bênçãos, é natural a gente não buscar mais o Senhor. É natural a gente esquecer que foi o Senhor que nos deu a bênção. É natural a gente se afastar. Sabe por quê, irmãos? Porque conseguimos o que queríamos. Só que o que o Senhor quer dar para nós, a gente só vai conquistar depois que a nossa vida chegar ao fim, depois que vier o dia do juízo final. E o que o Senhor quer para nós é a eternidade, é a salvação. E nós não vamos conseguir isso daí antes que Deus abra os portões celestiais, antes que seja aberto o livro da vida e que o nosso nome esteja escrito lá.
Que Jesus olhe para cada um de nós e fale assim: seja bem-vindo. Aleluia, Benditos Jesus. de meu Pai. Glória a Deus. Porque esse é o propósito de tudo. Esse é o propósito de tudo. E vou falar a verdade para vocês. Nós não iremos conquistar isso se a gente não lutar. Nós não iremos conquistar isso de mão beijadas, irmãos. Tudo na vida tem um preço. A água que nós bebemos, nós pagamos a conta. A luz que ilumina o nosso quarto no meio da escuridão, nós pagamos a conta. Então, para a gente poder entrar no reino dos céus, nós também temos que pagar a conta. E a conta é os nossos pecados. Nós temos que tirar ele da nossa vida. Nós temos que se redimir, se arrepender, para que Deus possa abrir o portão do reino do céu para cada um de nós. E o espinho está na nossa carne, sabe para quê, irmãos? Para que a gente não se esqueça que nós somos pecadores, para que a gente não se esqueça que nós somos falhos, para que a gente não se esqueça que nós necessitamos da presença do Senhor na nossa vida, para que a gente entenda que sem a graça do Pai nós não somos nada. Nós precisamos entender que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus na nossa vida. Que se as coisas acontecem na nossa vida, se as coisas dão certo, é com a permissão de Deus. E quando as coisas dão errado, é com a permissão de Deus. Porque se deu errado, é porque tem um propósito. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai lá e faz algo. Vamos supor que você conserta uma máquina. Deu certo? Deu certo porque você sabia. E quando você vai lá, faz e dá errado, você aprende que aquilo dali não dá certo. Você aprende a buscar uma nova solução. Então os erros servem como aprendizado. O sofrimento serve para a gente clamar ao Senhor, a gente aprender a clamar ao Senhor. Irmãos, e nós só vamos conseguir entender que a graça do Senhor te basta no dia que a gente admitir que nós somos 100% dependentes do Senhor. Só no dia que nós entendermos que nós somos 100% dependentes da graça de Deus. Somos 100% dependentes da misericórdia do Senhor. Somos 100% dependentes de que o Senhor permita que a gente respire no dia seguinte. Porque Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu o sopro de vida. E nós temos que aprender a ser grato a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus não permitir que eu saia daqui desse altar agora, eu não vou sair. Ele é o dono de tudo, é o dono de todos. E bota uma coisa na mente de cada um de vocês: cada segundo de vida é uma oportunidade de se redimir, de se arrepender dos seus pecados e conseguir abrir a porta do reino dos céus para cada um de vocês. Então, irmãos, faça um bom uso da fraqueza de cada um de vocês, porque no meio da fraqueza de cada um de vocês é aonde o Senhor vai derramar a sua graça, é aonde o Senhor vai demonstrar a cada um o poder de transformação. E faça como fez Paulo pela sua vida inteira. Sofreu
pregando a palavra do Senhor, sofreu, levando o evangelho do Senhor. E falo mais, creio eu, que quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, quando foi mostrado as maravilhas que ele não pôde revelar, porque se você voltar aqui atrás fala, são palavras que não são lícitas a ser ditas, porque está aquém da nossa compreensão. Eu tenho certeza que o Pai fez isso para que encorajasse Paulo a seguir no seu caminho, porque sabia das lutas que Paulo ia ter. E Paulo aprendeu a amar o Senhor e pregar o amor da forma que Deus merece, porque Ele nos ama de uma forma incondicional, e nós temos que amá-lo da mesma forma que Ele nos amou, dando o seu Filho para morrer por nós. E só assim, irmãos, iremos entender o porquê Paulo, no seu último dia de vida, disse: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a minha fé. Irmãos, combatam um bom combate, porque a nossa vida é feita de luta. A vida de um cristão ela é feita de provas. O dia que cada um de nós encerrar a nossa carreira aqui na terra, que preservem a fé, porque é isso daí que vai abrir os portões celestiais para cada um de nós. Meditem nesta palavra, busquem a graça do Senhor na vida de cada um. É uma pequena frase, mas é o suficiente para levar vocês para o reino dos céus. Busquem cada vez mais a graça do Senhor. Busquem. Meditem nessa passagem de Coríntios, que aqui no final do versículo do capítulo 12 vai falar a preocupação que Paulo tinha sobre a igreja. E não deixe que isso aconteça na vida de cada um, que são as brigas, as invejas, as discussões, que é as fraquezas que muitas vezes nos tira do caminho do Senhor. É o pecado que muitas vezes nos afasta do caminho do Senhor. Irmãos, meditem nessa palavra. Até aqui é que o Pai permitiu que eu falasse. As horas já estão passando. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um, que abençoe a família de cada um, que se faça cada vez mais presente na vida de cada um, e que a graça do Senhor acompanhe todos vocês, os familiares de todos vocês, até o último fôlego de vida na vida de vocês. Amém. Vou devolver ao pastor, a quem é de direito. Eu agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas louvam somente o Senhor, pois toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Irmãos, vou estar fazendo uma oração junto com vocês. Se ponham de pé. Meu Pai, meu Deus, o Senhor que é o Criador do céu e da terra, que é quem nos criou, Pai, peço de coração que o Senhor possa derramar a sua graça sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer e receber esta campanha aí no seu trono, Pai. Que o Senhor permita, Pai, que nos momentos de fraqueza o Senhor se faça presente e mostre para cada um a grandeza do seu poder. Que o Senhor possa se revelar, Pai, para cada um. Que o Senhor possa permitir com que eles ouçam a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa guiar a vida de cada irmão meu. Que o Senhor possa, Pai, curar, tirar os espinhos da carne de cada um.
Que o Senhor possa, Pai, resolver os problemas de cada um. Eu não sei o que eles precisam, mas eu sei que o Senhor é capaz de prover. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer o seu milagre na vida dos meus irmãos, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa curar cada irmão que pediu oração aqui hoje, cada um que está enfermo, Pai. Que o Senhor possa demonstrar sobre eles o seu poder. Mas peço, Pai, que o Senhor faça simplesmente a tua vontade, Pai. E que cada vez que algum de nós te fizer um pedido, Senhor, que seja contrário daquilo que o Senhor deseja, sei e entendo que será feita a tua vontade, porque eu sei que o Senhor irá direcionar cada um de nós para o teu reino, Pai. Mesmo que a gente não entenda, Pai, eu peço que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor faça a gente continuar obediente, continuar buscando e sentir cada vez mais a tua presença, Pai, porque a tua graça é o suficiente na nossa vida. E faça, Pai, com que cada um de nós possa entender o seu agir, que o Senhor possa mostrar para cada um de nós o sobrenatural, Pai. Que o Senhor nos ensine a olhar com os olhos espirituais. Que o Senhor nos ensine a sentir a tua presença. Que o Senhor nos ensine a se esquivar, a se desviar das potestades. Que o Senhor nos ensine, Pai, a se desvencilhar do mal. Que o Senhor nos ensine, Pai, a suportar as investidas do maligno, porque sabemos, Senhor, que é muito grande. Sabemos, Senhor, que ele se revolta quando a gente busca o teu caminho. Mas peço, Senhor, que o Senhor possa continuar nos guiando, que o Senhor possa estar renovando cada vez mais a nossa fé, e que o Senhor possa fazer que a sua presença cresça em nós, que o Senhor possa, Pai, permanecer com o seu Espírito na nossa vida, que o Senhor possa, Pai, continuar nos guiando, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento daquilo que o Senhor quer na nossa vida, que o Senhor possa liberar os dons de cada um, porque sabemos, Pai, que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu poder, mas sabemos, Pai, que muitas vezes não conseguimos fazer ele aflorar nas nossas mãos. Então peço, Pai, que o Senhor nos mostre, que o Senhor remove os dons de cada um, que o Senhor nos ensine, Pai, como se tornar um canal de bênção, que é o que o Senhor deseja. Da mesma forma que foi Paulo, que cada um de nós possa ser também, Pai, o seu profeta, que a gente possa ser também o seu instrumento na vida das pessoas, que nós buscamos bênção, mas sabemos, Pai, que a melhor forma de ser abençoado é abençoando. Então peço, Pai, que o Senhor faça de cada um de nós cada vez mais humilde, para que o Senhor possa cada vez mais crescer dentro do nosso coração. Que o Senhor tire de cada um de nós o orgulho, Pai, que derrubou anjos, derrubou pessoas que estavam na tua presença, Pai. Que o Senhor tire de cada um de nós o orgulho, Pai, para que a gente possa cada vez mais crescer em espírito, Pai. Que o Senhor mate a carne de cada um e faça com que o espírito cresça cada vez mais na tua presença, Pai. Peço, Senhor, que cada um possa sentir o fogo do Espírito Santo, Pai, para que a gente possa, Pai, assim afastar o mal de nós, para que a gente possa ser forte nos momentos de fraqueza, forte na tua presença, Pai, que é o que eu desejo para mim,
e desejo para cada um dos meus irmãos que o Senhor possa, Pai, prosperar a vida deles, não só espiritual, mas também familiar, amorosa e financeira, Pai. Que aqueles que não têm trabalho, que o Senhor possa abrir portas, Pai. Que aqueles que estão enfermos, o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor cuide desse ministério, que ele cresça cada vez mais, que o Senhor fortaleça cada vez mais cada obreiro, Pai. Que o Senhor renove aquela sede de levar o seu evangelho adiante, Pai. Que o Senhor renove aqueles que ainda não fazem a tua obra. Que o Senhor renove a vontade de ser obreiro. Que o Senhor renove, Pai, a vontade de ter entendimento e de ler as suas escrituras, Pai. Que muitas vezes o inimigo impede a gente de te buscar, mas que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos carregue na hora que nós não conseguimos caminhar, mas que o Senhor nunca deixe de estar presente em nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 As palmas louvam ao Senhor. Por toda a honra e toda a glória é somente dele. Somente para ele. Eu agradeço a minha rica oportunidade.